E aí, seus fãs de Gotham City, em dúvida por onde começar a ler o Batman? Hoje eu vou tentar dar a vocês uma explicação rápida de como a gente dá o nosso primeiro passo, o nosso boot inicial para começar a ler as histórias do Batman sem se perder nas entrelinhas de todas as histórias possíveis e imagináveis que vem sendo lançado do Batman, seja antiga, seja atual ou seja até mesmo do futuro. É necessário que a gente dê um pontapé inicial e conheça um pouco disso. Decidi escolher aquele grande arco em que foi roteirizado pelo Frank Miller. A primeira edição roteirizada pelo Frank Miller foi Batman, o Cavaleiro das Trevas. Batman, o Cavaleiro das Trevas, explica, como eu posso dizer, o crepúsculo do herói. É mais ou menos o Batman aqui tá com uma certa idade, eu acho que 55 anos, e ele já tá bem idoso, né? Aquelas feridas de guerra que o perseguem, né? De tanto conflito que ele obteve nas suas desventuras e aventuras. Então aqui a gente vai ter uma história mais ou menos do que seria a aposentadoria de um herói. Então foi a primeira história roteirizada pelo Frank Miller. Nessa década mais ou menos de 1986, a DC Comics, ela sentiu uma necessidade de dar um pontapé novo aos seus três principais heróis, que eram o Batman, o Super-Homem e a Mulher Maravilha. Mas aí é que estava o mistério da coisa. Vamos soltar a vinheta, que já a gente volta contando essa história. O grande problema do Batman é o seguinte: o Batman já tinha uma história muito solidificada, uma história muito boa, incrível, que havia agradado a todos, mas faltava um tempero, faltava algo a mais que precisava ser relançado do morcegão para poder atender a nova demanda, a nova geração, tendo em vista que a gente está falando da época dos anos 80, de 86, e o Batman já tinha mais ou menos, acho que praticamente meio século de vida. Então sempre há uma demanda nova de renovação de fãs, isso é notório e evidente. Aí o que aconteceu? Frank Miller se voluntariou a escrever Batman, o Cavaleiro das Trevas, sendo que, como eu havia falado antes, a DC já queria programar um boot novo para o Batman, uma história nova, mais profunda, mais densa, em que tirasse um pouco aquela visão da série do Adam West da televisão, que foi uma série incrível. É como você vê um quadrinho sendo filmado, até as onomatopeias dos quadrinhos tinha nas séries. Então ele queria dar aquela visão mais obscura. E ninguém mais, ninguém menos melhor do que fazer isso do que o Frank Miller. Foi daí que foi lançada esta edição, não propriamente esta edição, que é um graphic novel, é uma compilação, mas a edição de Batman, ano 1. Aqui a gente vai ver o Bruce, ele retornando a Gotham City, aliás, reintroduzindo toda a história do Batman, de uma maneira, com uma pegada mais adulta, uma pegada mais séria, mais sombria, mais aquele Batman temperado que a gente está acostumado a ver. Quando eu falo temperado eu lembro de outra coisa, de Ana Maria Braga, mas enfim. aquele Batman que a gente está acostumado a ver no cenário atual. Então a história começa com o Bruce retornando para Gotham City e até ele se pergunta, ele se indaga, né, mentalmente, dizendo assim: poxa, está tão pior quanto da época que eu saí daqui, está tão ruim quanto, a criminalidade está lá em cima. E coisa e tal. Eu acho que ele praticamente estava afastado da cidade há mais ou menos 12 anos, salvo engano, quando ele regressa a Gotham City. Então ele se vê aqui nessa história incomodadérrimo com tudo que está acontecendo, seja a corrupção, seja a bandidagem, seja qualquer tipo de coisa que fuja do padrão normal, que a gente vê como um padrão normal. Então ele decide vestir o manto do Batman. Sendo que é aí que está o legal da história, porque não é só chegar e vestir o manto do Batman. A gente vai ver aqui toda uma trama do porquê. E a gente já está careca de saber que os pais deles foram assassinados e tal. Isso é explicado rapidinho nessa história aqui. Então não tem muito com o que se preocupar em entender isso. E o legal dessa edição
é porque aqui a gente vai ter uma reedição e uma reinteração do Batman. Então, para quem quiser dar o primeiro boot, mais uma vez avisando, Batman ano 1. Então, após ele pegar o manto do Batman e coisa e tal, voltar para a mansão dele, juntamente com o Alfred, ele começa a tentar combater o crime. Lembrando que ele é um excelente lutador de artes marciais. Sendo que o legal também dessa história é que ele se atrapalha um pouco nas suas primeiras missões. Ele vai deter primeiro, tem aqui nessa história, uma gangue juvenil que está furtando alguns objetos de uma casa no 20º andar. Daí ele começa a lutar com os meninos e um tá perto de cair da sacada, ele salva o menino, mas o outro começa a bater nele. Então ele é aquele anti-herói, óbvio, que ele quer combater o crime, mas ele não quer ferir os criminosos, ele quer pôr na cadeia, ele quer pregar a justiça a qualquer custo. Então é legal de ver, porque aqui a gente, além de tudo, além de ver o Bruce chegando a Gotham City, o Bruce se tornando o Batman, a polícia atrás do Bruce, do morcegão, explicando o porquê ele só quer sair à noite, o porquê dos morcegos e tal. A gente sabe disso, a gente que já leu o Batman, que a gente já viu bastante filme do Batman, mas a gente também vai ver aqui o que acontece em Gotham City. O que acontece, todos os detalhes que tem na cidade vai estar aqui explicando nessa edição. Lembrando que aqui também vai ter uma parte introdutória da Mulher Gato, que também deixou essa edição interessantíssima, de onde ela surgiu e o que aconteceu para ela se tornar a Mulher Gato. Começa também a mostrar a amizade não vamos dizer amizade, mas uma certa parceria. Na época, o Tenente Gordon, ele começa a interagir com o Batman, mas isso é logo no finalzinho dessa edição. Mas para chegar a todo esse contexto, a toda essa história, todo esse fascínio que o Batman proporcionou aqui em ano 1, vale super a pena dizer que o dedo de ouro do Frank Miller aqui, mais uma vez, atuou bem nessa edição. E mais um detalhe aqui, que o Frank Miller ele apenas roteirizou. Ele não foi o artista, como a gente pôde ver no Cavaleiro das Trevas, que ele, além de roteirizar, ele também foi o artista. Mas essa história aqui foi tão séria, que ele mesmo diz na entrevista que ele queria se concentrar só no roteiro da história. Então fica a dica, se você quer começar a ler uma grande história do Batman, você quer começar a dar início ao Batman ano 1, ok? Então, se gostou do vídeo, dá aquele joinha. Se gostou do vídeo, dá aquele joinha. Se não é inscrito, inscreva-se. E até mais um STN.